novidades chegando sobre o estado de saúde de Luciano Zafir. O ator de 52 anos foi transferido ontem, ainda durante o dia, durante a tarde, ele foi transferido para um outro hospital com ainda mais aparato médico para auxiliar no estado considerado grave de Luciano Zafir. Para vocês de casa terem uma ideia da gravidade do estado, a filha dele, a Sasha Meneghel, conhecida do grande público pelo relacionamento do Luciano com a Xuxa, voltou ao Brasil. Ela estava fora, casou recentemente, voltou ao Brasil devido à gravidade do estado de saúde do pai. E ela foi uma das pessoas que divulgou nota, atualizando o estado de saúde do pai e pedindo que as orações continuem em uma corrente de fé pela saúde do ator conhecido do grande público, que é o Luciano Zafir, que a gente exibe as fotos dele aí na tela dele. Além da Sasha, outra pessoa que está muito preocupada com a saúde do Zafir é a mãe dele, a Beth Zafir. Ela, inclusive, avisou que o quadro é grave, mas que os médicos estão otimistas. A cirurgia foi bem feita e o quadro pulmonar está melhor do que era esperado. Mas mesmo assim ele permanece internado, intubado no CTI. Pelo menos no Samaritano ele ainda estava no CTI. Copstar, acredito que foi para o mesmo. O Copstar, que é o mesmo hospital do R.R. Soares, que o R.R. Não é que o R.R. é dono do hospital, mas ele esteve lá onde permaneceu internado, graças a Deus já recebeu alta. E o Paulo Gustavo também, que veio a falecer, rapaz também muito jovem, como o Luciano Zafir, permaneceu internado lá no Copstar. E por isso, relembrando até o caso do Paulo Gustavo, é um momento agora que a gente vai viver de nostalgia, porque eu tenho a participação ao vivo nesse momento do doutor João Carlos de Jesus, que é pneumologista, e ele esteve com a gente ao vivo na época em que o Paulo Gustavo estava internado nesse mesmo hospital que deu entrada o Luciano Zafir. E o doutor vai falar comigo um pouco mais do panorama do Zafir, que é um pouco diferente do Paulo Gustavo. Mesmo que teve o sangramento, é um quadro diferente. Hein, doutor? Bom dia novamente, seja bem-vindo aqui novamente ao Primeiro Impacto, viu? Bom dia, Dudu. Obrigado pelo contato, obrigado por esse tempo da gente poder conversar novamente. O caso do Luciano realmente é um pouco diferente aí do Paulo Gustavo, né? O Luciano, ele foi acometido pela segunda vez, infelizmente, pela Covid. Em 22 de junho, ele precisou de uma internação para cuidados respiratórios. Mas ele evoluiu bem. Agora, nessa fase final, né, dessa internação, havia já a programação de alta, né? Estava tudo certo para ele, nos próximos dias, continuar o seu tratamento em casa, mas ele acabou tendo uma complicação. Na verdade, foram duas complicações. Ele teve uma embolia pulmonar, né, que é a formação de um coágulo que ocorre ali nas artérias pulmonares, que atrapalha o funcionamento da circulação dos pulmões e dificulta a entrada do oxigênio no sangue, que é uma complicação muito grave, né, e já pode levar a pessoa até o falecimento. Mas ele também teve uma complicação intestinal, né? Segundo dados que eu pude apurar, ele teve uma isquemia mesentérica, ou seja, essa coagulação que ocorreu numa artéria pulmonar também ocorreu numa artéria intestinal, ou seja, o sangue também teve dificuldade de chegar até as alças intestinais, e com essa dificuldade há como se fosse um infarto, né? Uma dificuldade do oxigênio chegar nos tecidos ali daquele órgão, e ele começa um processo de deterioração muito rápida. E ele teve essa complicação e necessitou de uma cirurgia de urgência. Foi necessário ressecar, ou seja, retirar, né, uma parte do intestino grosso, chamado de cólon, né? E ele também tinha um sangramento em decorrência dessa complicação, a formação de um hematoma que também foi drenado. Uma cirurgia realmente muito importante, muito grave, né? Que tinha que ser feito como foi feito, com muita urgência, correria, né? Ele precisou de suporte, de transfusão de sangue, de cuidados intensivos, e agora ele está num processo de recuperação e observação, né? Então ele ainda segue, sim, em unidade de terapia intensiva, né, com necessidade de suporte avançado de vida, né, mas até onde nós recebemos no último boletim médico, ele segue estável nessa transferência para o Popstar. Certo. Inclusive, é bom informar o pessoal de casa que ele está internado desde o dia 22 de junho, tá? A primeira internação dele foi no Hospital Samaritano, que fica na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. O Zafir, para quem não sabe, é ator e também apresentador. E ele foi transferido ontem à tarde, 8 de julho, para o Hospital Copstar. Então, desde o dia 22 que ele vem internado, mas teve essa piora, né, esse sangramento,
esse hematoma na região aí do intestino, o que veio a preocupar a equipe médica, que mesmo estando otimista, está monitorando. É um estágio agora que o paciente, apesar de seguir entubado, ele está seguindo sendo monitorado. E o caso dele, ô doutor, é um caso que chama atenção por ser um caso de reinfecção. Ele já teve um primeiro contato com a Covid em fevereiro deste ano, foi fazer uma viagem à Bahia, até por questões aí de cumprimento de agenda, de trabalho, e de repente quando ele volta da Bahia, volta já com sintomas, fica ali em casa enquanto os sintomas estavam sendo controlados facilmente, mas depois teve uma piora, começou a se sentir mal, procurou um hospital e talvez se ele tivesse demorado para procurar um hospital, talvez poderia ter sido agravado, porque no hospital é diferente. No hospital você tem um monitoramento até com os equipamentos, em casa não, né? Então ele fez bem de ter procurado o hospital, mas mesmo assim teve essas surpresas da Covid desenvolvendo em uma reinfecção. Nós já acompanhamos casos e noticiamos aqui. Me lembro de um rapaz do Rio Grande do Sul que chegou a pegar a Covid uma primeira vez, passou bem, até teve pouco sintoma. Quando pegou a segunda vez, pegou de forma grave e veio a falecer. A gente tem um comunicado aí da Sasha Meneghel aí, que publicou em nota, dizendo inclusive que está voltando ao Brasil. E as expectativas agora, doutor, em relação a essa reinfecção. Realmente, essa reinfecção acontece até pelas variantes, né? Posso estar enganado, mas você pode concluir aí com essa questão da reinfecção, que muita gente tem dúvida. Fala, não, mas eu peguei uma vez, eu vou pegar de novo. É porque geralmente tem as variantes. Inclusive, nós tivemos no Paraná confirmada já a segunda pessoa, né, morrendo aí pela variante Delta, que é a variante lá da Índia. E o Brasil, pelo segundo dia consecutivo, batendo mais de 1.600 mortos aí nas 24 horas. Tanto é que os especialistas recomendaram às autoridades a não fazer uma flexibilização que foi feita aqui em São Paulo, valendo já para hoje, né? Já valendo aí para hoje ou amanhã no mais tardar, o comércio sendo esticado até as 23 horas. Doutor, é você. Sim, é verdade, Dudu. No caso do Luciano, né, ele teve essa segunda infecção. É considerado um evento ainda pouco comum, mas que pode ocorrer. E o seu raciocínio está perfeito, né? Então, as variantes, elas enganam o nosso sistema imunológico. Quando nós entramos em contato com o vírus, o nosso corpo ele desenvolve formas de reconhecer o vírus através de células, de anticorpos, né, de receptores, que aprendem como combater o vírus, e assim que o vírus entra novamente no organismo, o nosso sistema é ativado e passa a combater esse agente infeccioso. Quando nós falamos das novas variantes, nós queremos dizer que o vírus mudou um pouco. E quando ele muda, essa mudança pode ser o suficiente para enganar o nosso sistema imune. E até certo ponto a gente ainda não tem um conhecimento de como essas variantes podem evoluir, se elas vão ser mais leves ou mais graves quando elas acometem por uma segunda vez, né? Porque o nosso corpo, ele, ao reconhecer algumas estruturas do vírus, pode produzir alguns anticorpos que resultem numa inflamação ainda maior, né? Então, esse tipo de conhecimento nós já temos sobre outras doenças. Por exemplo, a dengue, né, que é uma doença que acomete várias regiões do nosso país, ela é conhecida por ter 4 vírus, não são nem tantas variantes como o coronavírus. Mas nós sabemos que quando você tem a dengue pela segunda vez, há um risco maior de você desenvolver a febre hemorrágica, por exemplo, né? E no caso da Covid, nós não temos essa clareza. Mas em algumas situações a reinfecção ela se mostra, sim, mais grave, mais agressiva, independente dessa variante, né? A variante Delta tem mostrado alguns casos realmente preocupantes, né? Então, nessa fase que nós estamos aí da pandemia, nós precisamos continuar atentos, porque uma reinfecção pode, sim, ser muito grave, muito importante, né? Então, os cuidados a gente deve sempre reforçar, como você está falando, em relação à abertura, mas a gente não deve abrir mão ainda das máscaras, né? Continuar insistindo no distanciamento social e sempre muito atento aos sintomas. Essa complicação que o Luciano manifestou não é uma complicação tão comum também na Covid, né? Tanto é que, do ponto de vista respiratório, ele vinha evoluindo bem, ele necessitou, sim, da internação, ele tentou fazer os cuidados domiciliares, mas ele necessitou de medicamentos mais potentes, que são injetáveis, de um suporte hospitalar, e ele vinha evoluindo bem. E essa complicação, a embolia pulmonar, ela tem se mostrado traiçoeira, né? Muitas pessoas evoluem bem na primeira etapa da Covid, e na fase de reabilitação, quando o vírus já não está mais no seu corpo,
mas a coagulação ainda muito ativada pode levar a uma complicação. Certo. Inclusive, falando aí desse caso, reinfecção, muita gente viu o caso do Zafiro e falou, mas nossa, complicação da Covid a gente tem visto em vários casos que vem as complicações até para outras áreas do corpo e por aí vai, fora também quando a pessoa se recupera da Covid ainda tem os efeitos pós-Covid. Mas vale ressaltar o seguinte, que aqui em São Paulo, combatendo então a pandemia, por conta dessa corrida contra o tempo das autoridades para vacinar o maior número de pessoas e avançar no calendário, por conta disso a capital paulista antecipou a vacinação e o estado já mudou o calendário, hein? A capital paulista começa inclusive a vacinar hoje os moradores com 38 anos a partir de hoje, sexta-feira. Então, se você que está me acompanhando agora conhece alguém, né, que tem 38 anos ou você que está me assistindo tem 38 para mais, pode correr aí para uma unidade para se vacinar. Aí muitos vão me indagar, vão falar, Dudu, mas hoje é feriado aqui no estado, mesmo feriado, posto aberto e braço liberado para tomar vacina, hein? 38 para mais, bora se vacinar mesmo hoje, sexta-feira, o governo de São Paulo antecipando então, ainda para ontem, quinta-feira, a vacinação contra a Covid-19 das pessoas de 37 a 39 anos de idade. A previsão era de que esse grupo começasse a ser vacinado só na próxima semana, mas hoje já começa 38 anos e assim por diante, dia após dia. É importante lembrar que cada cidade é que define o próprio calendário. Essa que eu falo do adiantamento é para São Paulo, nessa faixa etária, tá? Então, a partir de hoje, sexta-feira, os moradores da cidade de São Paulo, com 38 anos, já podem se vacinar contra a Covid. Não é preciso ter alguma doença prévia, basta ir ao local de vacinação com documento de identidade e comprovante de residência. Na segunda-feira, já dia 12, segunda-feira agora, que virá, será a vez de quem tem 37 anos. A prefeitura ainda vai definir o resto do calendário da semana que vem. A campanha de imunização na cidade foi antecipada em um dia. Todos os endereços e horários dos postos de vacinação estão no site da prefeitura. Doutor, vamos concluindo então a situação do Luciano Zafir. E qual a tendência aí para uma evolução ou piora ou algum novo procedimento que a equipe médica tende a fazer, ou é apenas acompanhar realmente o caso dele e aguardar uma evolução devido à medicação que já foi aplicada, já que ele segue internado e sedado no Rio de Janeiro? Agora ele vai seguir internado no centro de terapia intensiva, recebendo antibióticos, medicamentos que auxiliem ali o funcionamento circulatório, né, do sangue, cardíaco, para estabilizar a sua pressão. Conforme ele evoluir com uma estabilidade, eles vão iniciar uma retirada desses medicamentos, deixar aquele acorde para retirada do tubo, né? Mas vai ser um momento ainda de monitoramento da cirurgia. Talvez exista a necessidade ainda de uma nova abordagem, né? Eles vão ter que vigiar ali como está a cicatrização, se ele não apresenta novo sangramento. Pode ser que ele precise ainda de novas abordagens cirúrgicas para concluir o tratamento. Então ainda é um momento de observação, é delicado, é grave, né? Mas segundo o boletim médico, há uma expectativa positiva aí da recuperação dele, porque ele já estava internado quando ocorreu essa complicação. Então o tratamento foi prontamente realizado. Sua conclusão então, doutor João Carlos de Jesus, pneumologista aqui com a gente, ao vivo aí. Doutor, fica à vontade para a tua conclusão aí, o que você queira complementar, que eu não te perguntei, fique à vontade. 5h42. Bom, eu gostaria de manifestar aqui o meu apoio, né, à família do Luciano, agradecer ao SBT por essa oportunidade de poder conversar com vocês mais uma vez e lembrar aí aos telespectadores, né, a importância de se proteger em relação ao coronavírus. Acho que ainda é um momento muito crítico da pandemia, né? Pode ser que algumas pessoas, por já estarem vacinadas, também subestimem um pouco aí os cuidados em relação à Covid, mas não é o momento ainda da gente baixar as guardas e devemos continuar aí buscando não só o distanciamento das pessoas, mas tentando manter hábitos saudáveis, né? Uma boa rotina de alimentação, hidratação, de sono, para que a gente consiga ter o nosso sistema imunológico sempre preparado caso entre em contato com o coronavírus ou com outras doenças. E nesse tempo de frio, é importante a gente ainda manter esse cuidado em relação a outras doenças, como a gripe, por exemplo. É isso. Muito obrigado, Dudu. Obrigado, doutor. Seja bem-vindo sempre. Um abraço para o senhor. Bom compromisso se for trabalhar hoje aí, bom plantão médico. 5h44 agora, o doutor falou aí dessa questão do pessoal se vacinar e tal, mas que mesmo depois da vacinação tem que manter os cuidados. A gente viu pelo exemplo
Ana Maria Braga, né? Se vacinou e depois contaminou aí com a Covid, mas graças a Deus me parece que tá tudo bem, inclusive porque foi vacinada, tá? E tem gente aí tomando, ó, a gente tem imagens da vacinação, um morador de Viçosa, lá em Minas Gerais, onde temos uma excelente universidade federal lá na cidade de Viçosa, um morador de lá é suspeito de tomar 4 doses de vacinas contra a Covid-19. Isso é uma informação que veio do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. 3 doses foram aplicadas na cidade mineira e uma no Rio de Janeiro, tá? Ó, então ele chegou a tomar lá em Minas mesmo algumas doses e depois completou mais doses no Rio de Janeiro. É um morador de Viçosa, zona da Mata Mineira. Ele é suspeito de ter tomado 4 doses de vacina contra a Covid-19. De acordo com o Sistema de Informações, 3 doses foram aplicadas em Viçosa e uma no Rio de Janeiro. A descoberta ocorreu após o cidadão abordar a equipe de imunização alegando ter 61 anos e ter perdido a data correta de vacinação. Uma inconsistência identificada na base de dados do Ministério da Saúde já aponta que ao menos 30 mil pessoas aqui no Brasil podem ter tomado 3 doses da vacina contra a Covid-19. É um número que assusta, né? E o pessoal está de olho nessas irregularidades, né? Então é complicado isso aí. Gente que está precisando ainda da primeira, não está tomando a primeira. Enquanto isso, o cara lá tomando 4 doses aí.